Hi students, let's start. Let's learn about simple past, passado simples. Hoje nós vamos focar no passado simples, certo? Para isso, nós vamos pensar em uma linha do tempo. Vamos aqui desenhar uma linha do tempo. Vamos imaginar que o meio dessa linha do tempo significa o presente, o agora. E que tudo que estava antes, ou melhor, o que já passou, né, é o passado. Por isso, passado. E o que virá é o futuro. Agora eu vou colocar alguns verbos para vocês que vão estar na base, ou seja, eles vão estar sem nenhum tipo de modificação, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma conjugação, mas que vai dar para a gente trabalhar com eles pensando no presente. Então, vamos pensar no verbo go, no verbo eat. Ops, né, teacher? No verbo have, no verbo say, no verbo see. Mas, teacher, você colocou aqui todos os verbos irregulares, isso mesmo. Vou trabalhar hoje aqui com os irregulares. Por que eles recebem esse nome? Porque cada passado, cada forma do passado deles tem um tipo. Então, não seguem nenhuma regra. Por exemplo, o verbo go no passado, ele é went. O eat é ate. O have, had. O say, said. O see, saw. E o futuro é que a gente não vai entrar, né, nesse assunto aqui, porque aqui nós já temos assunto o bastante, certo? Então, vamos pensar aqui que nós temos o que nós precisamos. Eu tenho verbos no presente e tenho verbos no passado. Esses verbos que estão no presente, eles têm uma conjugação. Tem. Então, como é que eu falo eu vou? I go. Você vai. You go. Ele vai. He goes. Ela vai. She goes. Ele ou ela, para coisa, animal, objeto, vai. É goes também. O he, o she e o it sempre vão ser modificados. Sempre mudam a forma dele. Depois nós temos o we. We go. They go. Não coloquei o you no plural aqui porque a conjugação é a mesma, certo? Só que olha que interessante. Quando eu vou voltar e dizer eu fui, o eu fui, eu vou usar o went para todos eles, para todos os pronomes. Então, aqui eu tenho pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, they. Agora eu vou fazer eu fui. I went. You went. Você foi. Ele foi. He went. Ela foi. She went. It went. Nós fomos. We went. They went. Então, aqui, vejam que a conjugação no passado ela é tão simples porque ela não se modifica nas pessoas, nos pronomes, certo? Muito bem. Agora, eu vou pensar isso sobre todos esses aqui. Todos eles não modificam no passado em nenhum pronome, certo? Vão continuar sempre em todos os pronomes, em todas as pessoas, em todos os sujeitos, eles vão continuar assim, da forma que estão aqui, se estivermos falando de frases afirmativas, certo? Agora, eu vou trazer essa explicação mais para cima. Vamos colocar essa explicação. Vou reduzir esse espaço aqui. Vamos fazer uma frase na afirmação no presente primeiro. Eu tenho canetas. Eu tenho canetas. Agora eu quero que passe essa frase para o passado. Eu tinha canetas. I
had pens. Legal. Passei do presente para o passado, porque o had, o passado de have é had. Very good. Agora eu vou ver o verbo comer. Eu como maçã. Eu comi maçã. Opa, a teacher escreveu um pouco em inglês, um pouco em português, normal. Eu como maçã. Eu comi maçã. Ok? Então, aqui é presente e aqui é passado. Certo? E assim vai funcionar com todos eles. Aqui o verbo falar, o verbo ver, se tiver alguma dúvida. Vamos deixar essas frases do presente aqui junto com o presente. Até aqui tá fácil, né? É só pegar uma tabela e ver como que é o verbo que eu quero no passado. Ótimo, isso mesmo. Só que tem um exercício na minha avaliação, no meu teste, é um exercício que eu tô aprendendo, mas não tô entendendo tão bem, né? Neste exercício, eu tenho que passar as frases que estão afirmando, eu tenho que passar elas negando. E para negar, na negative form, eu preciso chamar um auxiliar. O auxiliar do passado é o did. Did. Gravem aí. Ele vai auxiliar no passado, tá? Então, vamos pensar aqui, eu quero transformar esta frase agora negativa. Eu não tinha canetas. No inglês é fácil, né? É só eu pensar no eu, no have, no not e no pens. Mas esse daqui está errado. Isso aqui está erradíssimo. Gramaticalmente erradíssimo. Não vou dizer que não é possível entender, mas está errado, tá? E nas provas, os professores não vão aceitar jamais, né? Agora, vamos ver pelo jeito certo. Para usar a negativa, eu preciso do auxiliar did mais o not. Vamos fazer na forma full, que é a primeira forma que nós aprendemos, que é aquela que não tem abreviações. Eu não tinha canetas. Peraí, prof, como que é eu não tinha se o verbo é tenho? Né? Se o verbo está no presente. Isso mesmo. Quando eu tenho o auxiliar do passado, que é o did, me indicando passado, porque ele sempre vai indicar passado, eu não preciso mais que o verbo principal, né? Que este verbo que está sendo trabalhado, ele tem que voltar para a base. Então, se aqui ele estava no had, ele volta lá para a base, lá para o presente, certo? I did not have pens. Essa é a forma completa, é a forma full. Agora, vamos ver a forma contraída, que é a mais utilizada. I didn't have pens. Eu não tinha canetas. Vejam que aqui eu juntei o did com o not e ficou didn't. Vamos fazer exemplos agora com o verbo eat, que no passado é ate. Eu costumo brincar com meus amigos, com meus alunos, que quando a comida entrou para dentro, eu falo até para ela. Então, eu já comi. Até mais. Vamos lá. A frase que estamos trabalhando é I ate apple. Eu comi maçã. Mas agora eu quero dizer que eu não comi maçã. I did not eat apple. De novo, o verbo não precisa mais estar no passado. O verbo já volta para a base, ela está lá no presente, digamos assim.
Porque o did já está dando a condição de passado. Eu não preciso mostrar que é passado 2 vezes, eu mostro uma única vez. Ou eu faço I didn't eat apple, certo? Aqui eu trabalhei com o pronome eu, pronome I, né? Primeira pessoa. Mas, com todos os outros pronomes, a regra é a mesma. Vamos ver aqui, ó, o he. He went to Paris. Ele foi para Paris. He went to Paris. Opa! Aí. Agora a teacher quer que vocês passem essa frase para negativa. Ele não foi para Paris. O did eu já aprendi. Did not. Quando é passado, eu já identifiquei que esse verbo está no passado, porque eu já lembrei que o passado de go é went to Paris. Mas a teacher gosta que a gente escreva na forma contraída. Então, a gente também escreve na forma contraída para ela ficar feliz. Isso. He didn't. Opa, e agora, teacher? Você não pôs verbo? Isso muito acontece, gente. Acontece bastante. O aluno coloca o did e o not e esquece de pôr o verbo novamente. Então, nesse espaço, o verbo volta para o presente, ele volta para a base. Eu vou até modificar a cor. O verbo estava sendo trabalhado na forma do passado. Quando passamos para negativa, o verbo também deve aparecer. Só que ele volta para a base, ele volta lá para a forma do presente, para a forma que ele não tem nenhum tipo de modificação. E agora o outro também. Vamos arrumar. Imagine que a teacher deu essas frases para elas serem arrumadas. Aí eu teria que tirar, acrescentar no caso o verbo. He didn't go to Paris. Agora tá certo? Sim, agora tá certo. Essa é a forma negativa. Não tem jeito de fazer outra forma negativa usando o simple past. Ah, teacher, mas e o verbo to be que tem o was e o were? Esse aí fica para um próximo vídeo, uma próxima explicação. Tá bom? É só o verbo to be que vai aparecer, que ele caminha por si só, então ele não precisa da ajuda do did. No próximo vídeo farei esse demonstrativo do verbo ser e estar, que é o verbo to be, as formas negativas também. Ok? See you soon!